Hoje a gente vai falar de sotaques, só que o sotaque americano e o britânico, eles não são uma coisa padrão. O que eu quero dizer com isso? Lá na Grã-Bretanha existem 37 sotaques, majoritariamente falando, tá? 37 sotaques. Nos Estados Unidos existem mais ou menos 20, dá pra, linguisticamente, né, em grandes áreas, claro que tem o que a gente chama de dialetos e dioletos também, mas assim, de uma forma geral falando, tem por volta ali de 20 sotaques nos Estados Unidos. Na Austrália, onde eu morei, tem 3 principais sotaques. A Austrália, apesar de ser grande em território, é pequena em população. Então você tem ali 3 grandes grupos de sotaques. Então, o que a gente vai falar aqui nunca, jamais vai contemplar todos os sotaques, e também não é algo definitivo, não é algo que esgota todas as possibilidades. São diferenças muito assim, sabe, gerais, muito o que mais se destaca, o que mais tem, que soa aos ouvidos. Igual a gente falou lá do francês, que era oxito, né? São as diferenças assim que são mais claras, mais perceptíveis. Mas você fala de inglês britânico, você está falando de 37 variedades, mais ou menos. Até uma curiosidade, por exemplo, nesses países que você morou e que você frequentou tal, é parecido com aqui no Brasil, que, por exemplo, regionalmente falando, a gente tem muitas palavras que são ali únicas, né? Então, por exemplo, você vai pro Nordeste, tem palavras que são regionais. Macaxeira, aipim, mandioca. Exato, matou a pau. É exatamente isso aí. Né? E lá também tinha isso ou não? De palavras que todo mundo conhecia? Todo idioma, em todo o país. Uau. Todo idioma, ele varia em fonologia, ele varia em léxico, que é a diferença de palavra. Então, se aqui em São Paulo a gente fala mandioca, se em alguma região do Nordeste fala macaxeira, em outra região se fala aipim, isso aí é diferença lexical e toda língua natural varia com diferença lexical. Uau. Não tem jeito. Você tem alguma para lembrar que você lembra assim? De lá? A gente vai falar sobre elas agora. A gente começa com as lexicais. Então bora. Eu vou trabalhar aqui vários níveis de linguística. Tá. Lexicografia, que é isso aí das palavras. Vou trabalhar semântica, vou trabalhar fonética e fonologia. Vou trabalhar várias coisas. Vamos começar então com as palavras, com o léxico? Bora. Seguinte, na Grã-Bretanha, geralmente, para calças, a gente vai usar trousers. Enquanto nos Estados Unidos, muito comum a gente usar pants. Qual é a palavra inglesa para calças? Trousers. Pants é um estrangeirismo. Lembra quando a gente falou que home office é uma palavra que se usa no português, mas não é do português? Sim. Ou DJ? Sim. É a mesma coisa. Pants não é inglês. Pants é espanhol. Uau. Vem de pantalones. E pantalones a gente abrevia com panta. Tus pantas são muito bonitas. Então, você tem aí panta, que os americanos começaram a falar pants. Curiosidade, vocês sabiam que nos Estados Unidos existem mais falantes de espanhol do que na Espanha? Caraca. Que é um país gigantesco. Então assim, os Estados Unidos tem gente que fala até que é a primeira. No sul dos Estados Unidos fala até que é a primeira língua. Nossa. Dizem que fala-se mais espanhol pertinho no sul do México ali deve ser do que mesmo, propriamente na Espanha. Uau, que curioso, muito bom. Pois é. Vamos lá. Bora. Nos Estados Unidos a gente tem a palavra vacation, que também é um estrangeirismo, que vem do espanhol vacaciones, né? Tem no espanhol vacaciones, só que na Inglaterra a gente falaria holidays, no plural. Holiday é feriado e holidays é férias. Então é muito difícil ver um britânico usando vacation, ele vai querer usar holidays. Uau, que legal. Vocês acreditam que no inglês também tem aquela discussão de bolacha biscoito? Pois é, só que do inglês, biscuits é mais britânico e cookie é mais americano. Independente se é doce, salgado ou não? Ixi, sim, independente.